A luz da tarde entrava pela única janela alta da oficina, uma fresta retangular no topo da parede de estuque, que mais do que iluminar, media a passagem do tempo. Os raios de sol não eram diretos, mas sim um brilho difuso, uma poeira dourada que dançava lentamente no ar, revelando um universo de partículas minúsculas, fragmentos de pedra, pó de argamassa e a lã gasta da sua própria túnica. Cada partícula flutuava com uma calma indiferente, subindo e descendo em correntes de ar invisíveis, como se o tempo não tivesse pressa e o mundo exterior fosse apenas um murmúrio distante. Lúcio estava sentado, num banco baixo de madeira, o corpo curvado sobre o seu trabalho. À sua frente, estendido sobre uma mesa robusta, um painel de madeira preparava-se para receber a sua arte. Era um mosaico, um pequeno fragmento de uma obra maior destinada ao átrio de um comerciante abastado. O desenho, traçado a carvão, representava um peixe simples, de escamas azuladas e barbatanas de um verde marinho profundo. As suas mãos, calejadas e manchadas por pigmentos, moviam-se com uma lentidão deliberada, quase ritualística. Com a mão esquerda, ele segurava uma pequena tessera de vidro azul, sentindo a sua superfície fria e as arestas afiadas. Com a direita, manejava uma pequena espátula, aplicando uma fina camada de argamassa no espaço desenhado. O som na oficina era mínimo, uma sinfonia de texturas suaves. O raspar da espátula na argamassa, o clique delicado da tessera ao ser pousada no seu lugar, o toque quase inaudível dos seus dedos ao selecionar a próxima peça de uma tigela de barro ao seu lado, e por baixo de tudo, a sua própria respiração, longa e regular, um ritmo que acompanhava o movimento das suas mãos. Ele não pensava no peixe como um todo, nem no comerciante que o havia encomendado, nem no dinheiro que receberia. O seu mundo naquele momento era apenas aquela tessera, a sua cor, o seu peso, a forma como a luz da tarde se quebrava na sua superfície vítrea. Ele ajustava com a ponta do dedo, uma pressão mínima para a direita, um ligeiro afundar, até que ela se alinhasse perfeitamente com as suas vizinhas. Cada peça era um universo em si mesma, e o seu trabalho consistia em persuadir esses pequenos universos a coexistirem em harmonia. Por vezes, a sua mente vagueava, não para longe, mas para os detalhes imediatos. Pensava na origem daquele azul. Imaginava as areias do Egito, o calor dos fornos, as mãos de outros artesãos que haviam transformado areia e minerais naquela pequena joia de cor. Pensava no verde das outras tesseras, que lhe lembravam as algas que via a balançar suavemente nas águas rasas do porto de Ostia, para onde viajava uma vez por ano, para visitar a sua irmã. Eram pensamentos sem ansiedade, sem propósito, apenas observações flutuantes, como a poeira no ar. O sol continuava a sua descida imperceptível. A mancha de luz na parede oposta, antes de um amarelo claro, tornara-se agora um laranja suave, a cor do pêssego maduro. O ar na oficina parecia mais denso, mais morno. Os sons da rua, que durante o dia eram uma cacofonia de carroças, vozes e martelos, começavam a suavizar-se, a transformar-se num zumbido baixo e contínuo, o som da cidade a recolher-se. Foi nesse silêncio crescente que Lúcio sentiu uma leve pressão familiar no baixo ventre. Não era uma urgência, nem um desconforto. Era apenas uma notificação, um lembrete gentil do seu corpo, tão natural como a fome ou o sono. Ele não lhe deu atenção imediata. Continuou o seu trabalho, selecionando outra tessera azul, desta vez um pouco mais escura, para a barbatana dorsal do peixe. O seu corpo e a sua mente existiam em planos paralelos. A mente estava focada na harmonia das cores, no alinhamento das formas. O corpo, por sua vez, seguia os seus próprios ritmos ancestrais, os ciclos de necessidade e alívio que governavam todos os seres vivos. Ele pousou mais uma peça, e outra. O contorno do peixe estava quase completo. A luz lá fora mudou novamente, assumindo um tom mais rosado, quase melancólico. A pressão interna aumentou um pouco,
mas ainda de forma educada. Era como um servo discreto que pigarreia suavemente para chamar a atenção do seu mestre, sem querer interromper. Lúcio pousou a espátula ao lado do painel. Olhou para suas mãos, para a argamassa cinzenta secar na sua pele, para o pó de vidro que brilhava como diamantes minúsculos. A necessidade de ir à latrina não era uma interrupção do seu trabalho, mas sim uma parte dele, uma parte da rotina maior do dia. Assim como precisava de limpar as suas ferramentas no final da jornada, ou de varrer o chão da oficina, também precisava de atender às necessidades do seu corpo. Tudo fazia parte do mesmo fluxo, do mesmo ciclo de fazer e desfazer, de encher e esvaziar. Não havia vergonha nisso, nem pressa. Era apenas uma tarefa a ser cumprida. Uma transição de um estado para outro. Ele permaneceu sentado por mais um momento, observando o seu peixe de mosaico. Faltava apenas o olho, uma única tessera preta, redonda e brilhante, que daria vida a toda a composição. Mas isso ficaria para depois, ou talvez para amanhã. A luz já não era a ideal, o trabalho exigia precisão, e a precisão exigia uma boa luz. E para além da luz, havia agora aquela outra necessidade, calma mas persistente, com um suspiro lento, que era mais um relaxamento do que um sinal de cansaço. Lúcio ergueu-se. As suas articulações estalaram suavemente. Ele moveu-se pela pequena sala, com a mesma lentidão com que trabalhava. Mergulhou as mãos numa bacia de barro com água fresca, sentindo o alívio imediato enquanto a argamassa se dissolvia e a pele se limpava. A água ficou turva, cinzenta. Ele observou-a, por um instante, vendo nela o resíduo do seu esforço, a prova material do seu trabalho. Secou as mãos num pano de linho áspero pendurado num prego. Olhou novamente pela janela. O céu já não era visível, apenas o brilho que ele projetava na parede do edifício em frente. Uma parede de tijolo gasto pelo tempo, com trepadeiras a subirem teimosamente pelas fendas. As sombras estavam a ficar longas, a engolir os recantos da rua. Era a hora em que a cidade mudava de pele, despindo a sua identidade diurna de trabalho e comércio para vestir a sua capa noturna de descanso e intimidade. Sabia que as latrinas públicas estariam calmas a esta hora. Não vazias, nunca estavam completamente vazias, mas livres da agitação do meio-dia, quando os mercadores e os soldados enchiam os seus bancos de mármore. Seria um lugar de tranquilidade, de murmúrios suaves, um lugar para uma transição pacífica antes de regressar a casa. A ideia de caminhar pelas ruas ao entardecer, de sentir o ar a arrefecer na sua pele, de se juntar ao fluxo lento de outros cidadãos que terminavam os seus dias, era, em si mesma, agradável. A necessidade de aliviar o corpo era o catalisador, mas a jornada era a recompensa. Era um pequeno ritual, uma pausa entre o trabalho e o descanso. Ele pegou numa pequena bolsa de moedas, não por necessidade, pois a latrina que frequentava era gratuita, mantida por um benfeitor local, mas por hábito. Colocou a túnica em ordem, alisando as dobras. Abriu a porta pesada de madeira da sua oficina, e o som do mundo exterior envolveu-o, não de forma abrupta, mas como uma onda suave. O zumbido da cidade era agora mais baixo, mais profundo. Estava na hora. Era hora de caminhar, de observar e de participar, de forma silenciosa e anônima, na vida comum da sua cidade. A vergonha, essa emoção estranha e isoladora, não tinha lugar neste ritual. Era um conceito que pertencia a outros lugares, a outras mentes. Aqui na rua que se preparava para a noite, havia apenas o ritmo partilhado da vida, uma corrente da qual ele era uma gota indistinta e serena, e por agora, essa corrente levava-o suavemente em direção às latrinas. O ar exterior era diferente do ar da sua oficina. Tinha um cheiro complexo, uma mistura de poeira de estrada, o aroma adocicado de figos maduros vindo de uma barraca que já fechava, o fumo tênue de uma fornalha de padeiro e o cheiro mineral da água que corria constantemente nas fontes públicas. Lúcio inspirou profundamente,
deixando que esses aromas preenchessem os seus pulmões. Era o cheiro de casa, o cheiro de Roma, não a Roma dos templos e dos fóruns grandiosos, mas a Roma das ruas estreitas e das vidas simples, a teia de existência que sustentava toda a magnificência. A porta da sua oficina fechou-se atrás de si com um som surdo e pesado. A fechadura de ferro rangeu ao ser trancada, um som familiar que marcava o fim do seu dia de trabalho. Ele guardou a chave de bronze no pequeno bolso da sua túnica e começou a caminhar. Os seus passos eram lentos. As suas sandálias de couro mal faziam som nas lajes de pedra irregulares da calçada. Ele não tinha pressa. A sua bexiga, embora cheia, não protestava com urgência. Era uma presença constante, um companheiro de viagem silencioso nesta curta peregrinação. A sua rua era estreita, ladeada por insula e de vários andares, edifícios de apartamentos onde viviam dezenas de famílias. Das janelas abertas, escapavam fragmentos de vida, o som de uma criança a chorar, o riso abafado de uma mulher, o cheiro de alho e azeite a serem aquecidos numa panela. Eram sons e cheiros que se entrelaçavam, criando uma tapeçaria sensorial que era ao mesmo tempo íntima e anônima. Lúcio não conhecia a maioria daquelas pessoas pelo bolo, mas conhecia os seus ritmos, as suas rotinas. Reconhecia a silhueta da velha viúva, que se sentava à janela a afiar lã todas as tardes. Acenava com a cabeça ao ferreiro cujo martelo ecoava pela rua durante o dia, e que agora estava sentado à porta da sua oficina, a limpar as suas ferramentas com um pano sujo de fuligem. Não trocaram palavras, apenas um aceno de cabeça, um reconhecimento mútuo. O dia acabou. Sim, acabou. Que a noite lhe seja calma. E assim também. Tudo isto comunicado num simples gesto, num olhar partilhado. A comunicação em Roma era muitas vezes, assim, uma economia de palavras, uma riqueza de entendimentos tácitos. As pessoas viviam tão próximas umas das outras, as suas vidas tão interligadas pela partilha de espaços públicos, ruas, fontes, mercados, banhos, que uma grande parte da interação social era não verbal, baseada na familiaridade e na repetição. Ele virou numa esquina, entrando numa via ligeiramente mais larga. Aqui, o fluxo de pessoas era um pouco maior. Escravos regressavam das suas tarefas diárias, carregando cestos de compras ou cântaros de água. Cidadãos como ele, artesãos e lojistas, caminhavam na mesma direção, em direção às suas casas, ou talvez, como ele, em direção aos banhos ou às latrinas, para se limparem do dia de trabalho. O movimento era como o de um rio lento, cada pessoa uma gota de água a seguir o seu curso, mas todas juntas formando uma corrente. Lúcio gostava desta sensação de fazer parte de algo maior. Na sua oficina, ele era um indivíduo, um criador solitário, mas na rua ele era apenas mais um romano. A sua identidade dissolvia-se na identidade coletiva da cidade. Esta dissolução não era uma perda, mas um alívio. Libertava-o do peso do eu, da necessidade de ser alguém em particular. Ele podia simplesmente ser. Podia observar. Os seus olhos pousaram numa fonte pública encostada a uma parede. A água jorrava da boca de uma carranca de leão esculpida em mármore, caindo com um som constante e melodioso numa grande bacia de pedra. A bacia estava gasta pelo tempo e pelo uso, as suas bordas arredondadas e polidas por incontáveis mãos que ali tinham ido buscar água ao longo dos anos. Uma mulher enchia o seu cântaro, a sua postura paciente enquanto esperava que a água subisse até a borda. Um rapazinho chapinhava com as mãos na água que transbordava e corria por um pequeno canal na calçada. A água era a alma da cidade, pensou Lúcio. Corria por todo lado, visível e invisível. Enchia as fontes para os sedentos, alimentava os grandes complexos de banhos para a higiene e o lazer, e de forma mais discreta, fluía por baixo da cidade, nos canais da cloaca máxima, levando embora os detritos da vida urbana. A mesma água que o rapazinho tocava com alegria, era água que num percurso diferente, limparia as latrinas para onde ele se dirigia.
Havia uma unidade em tudo aquilo, um ciclo de pureza e impureza, de uso e descarte, que era tão natural como a respiração. A vergonha, refletiu ele, talvez nascesse do segredo do ato de esconder. Mas em Roma, tão poucas coisas eram verdadeiramente escondidas. As casas eram abertas para os pátios. As conversas ecoavam pelas ruas. Os corpos eram lavados em público nos banhos, e as necessidades mais básicas do corpo eram atendidas em espaços comuns. O que era partilhado por todos não podia ser fonte de vergonha para ninguém. Era uma lógica simples, gravada na própria pedra da cidade. Ele continuou a sua caminhada. O sol já se tinha posto por detrás dos edifícios, e o céu por cima da faixa estreita da rua era de um azul profundo, a cor que precede a escuridão total. As primeiras tochas começavam a ser acesas em frente às lojas e às entradas das casas mais ricas, as suas chamas a tremeluzir e a lançar sombras dançantes nas paredes. As sombras tornavam o mundo mais misterioso, mais suave. As arestas duras da realidade diurna eram arredondadas pela penumbra. A pressão na sua bexiga era agora mais definida, uma presença constante que o guiava. Não o apressava, mas dava um propósito claro à sua caminhada. Cada passo aproximava-o do alívio, de um pequeno ato de reequilíbrio. Ele passou por um pequeno templo dedicado a uma deusa menor da saúde, Salus. Alguém tinha deixado uma pequena oferenda de flores na base do altar. Lúcio fez uma breve inclinação de cabeça ao passar, um gesto de respeito. A saúde não era apenas a ausência de doença, mas também o funcionamento harmonioso do corpo, o fluxo desimpedido dos seus processos. A latrina ficava a mais uma quadra de distância. Ele já conseguia sentir o cheiro subtil, não de sujidade, mas o odor característico de água corrente e pedra úmida, misturado com um leve toque de amoníaco, que estranhamente não era desagradável, mas sim funcional. Era o cheiro da higiene, da ordem a ser mantida contra o caos. Ao virar a última esquina, ele viu a entrada. Era uma estrutura modesta de um só piso, com uma porta larga e aberta. Não havia guardas, nem porteiros. Era um convite aberto a quem precisasse. Uma lanterna de azeite pendia sobre a entrada, a sua luz amarela a derramar-se pela soleira e a iluminar um pequeno trecho da rua. Lúcio sentiu uma sensação de calma ao aproximar-se. Esta era a última paragem do seu dia de trabalho, o último ritual antes de se entregar ao descanso da noite. Ele não estava a entrar num lugar sujo ou vergonhoso. Estava a entrar num espaço comunitário tão essencial para a vida da cidade como o mercado ou o fórum. Um lugar onde a vulnerabilidade humana era reconhecida, aceite e gerida com uma pragmática e silenciosa dignidade. Ele respirou fundo, o ar fresco da noite a misturar-se com o cheiro funcional do edifício, e deu o último passo para cruzar a soleira. O mundo da rua ficou para trás, e ele entrou no espaço tranquilo e comunal da latrina pública. Fichero de Otem. O sono de Lúcio não era um abismo, mas um mar calmo e escuro. A sua consciência, como um pequeno barco, sem leme, flutuava à deriva nas suas correntes suaves. Não havia sonhos, no sentido de histórias ou narrativas. Havia apenas ecos, fragmentos flutuantes do dia que passara, despojados da sua lógica e do seu contexto. Por vezes, uma cor emergia da escuridão, o azul profundo de uma tessera de vidro, brilhando por um instante antes de se dissolver. Noutras vezes, um som, o murmúrio constante da água a correr sobre o mármore, um som que parecia vir das profundezas do seu próprio ser, a banda sonora do seu descanso. A imagem de uma mão, a sua própria mão, a espalhar argamassa cinzenta, aparecia e desaparecia. O rosto do velho escriba Marco, enrugado como um papiro antigo, sorria-lhe por um momento, e depois desvanecia-se. Eram como as partículas de pó que dançavam na luz da sua oficina, sem propósito, sem direção, apenas existindo brevemente antes de voltarem à invisibilidade. A sua mente, livre da tarefa de pensar, estava simplesmente a processar, a arquivar, a limpar-se,
tal como a água nos canais limpava a cidade. Era um processo de digestão mental, lento, inconsciente e profundamente repousante. Enquanto a sua mente flutuava neste estado liminar, o mundo exterior continuava a sua própria rotação silenciosa. A faixa de luz da lua, que ao início da noite tocava a parede oposta à janela, rastejou pelo chão de madeira com uma lentidão imperceptível. Cruzou a perna de uma cadeira, fazendo a sua sombra esticar-se como um braço longo e fino, iluminou por um momento o terra de Aurélia, transformando os fios de lã em teias de aranha de prata. A luz movia-se com a certeza e a indiferença de um corpo celeste, medindo as horas silenciosas da noite. O edifício da insula respirava à sua volta. A madeira das vigas e do soalho estalava ocasionalmente, contraindo-se com o frio da noite. Eram sons pequenos, íntimos, como os suspiros de uma grande criatura adormecida. De um andar inferior, ouviu-se o som abafado de uma tosse. Uma breve perturbação no silêncio, rapidamente reabsorvida pela quietude. O vento, soprando pelas ruas estreitas, criava um assobio baixo e melancólico ao passar pelas frestas da janela. Um som que falava da vastidão do mundo lá fora, em contraste com a segurança do seu pequeno quarto. Lúcio virou-se no seu sono, o seu corpo a procurar instintivamente uma nova posição de conforto. O colchão de palha rangeu suavemente sob seu peso. A sua mão encontrou a de Aurélia, e os seus dedos entrelaçaram-se por hábito, um gesto inconsciente de conexão que persistia mesmo nas profundezas do sono. A sua respiração permaneceu longa, lenta e regular, o ritmo de um corpo em total repouso. As horas passaram, cada uma indistinguível da anterior. A noite atingiu seu ponto mais profundo, um silêncio e uma escuridão quase absolutos, o momento em que a cidade parecia ter parado de respirar. Mas mesmo nesse silêncio, a vida persistia. Nos esgotos sob as ruas, a água continuava a sua jornada incansável para o Tibre. Nas padarias, as massas de pão levidavam lentamente no calor residual dos fornos, preparando-se para a labuta da madrugada. A cidade não estava morta, estava apenas em repouso, a reunir forças para o ciclo seguinte. Então, subtilmente, quase de forma imperceptível, começou a mudança. Não foi a chegada da luz, mas sim uma alteração na qualidade da escuridão. O negrume aveludado do céu, visto através da janela, começou a diluir-se, a transformar-se num cinzento escuro, a cor do carvão molhado. As estrelas mais fracas desapareceram, como se tivessem sido apagadas uma a uma. A lua, agora baixa no horizonte, parecia pálida e translúcida, um fantasma do seu eu noturno. Foi o som que anunciou a verdadeira chegada da manhã. Primeiro, um único galo cantou, a sua voz estridente a rasgar o silêncio a uma distância considerável. O som era tão isolado e inesperado que parecia vir de outro mundo. Depois de um longo silêncio, outro respondeu, mais perto, e depois um terceiro. Era o primeiro diálogo do dia, a primeira rede de comunicação a ser restabelecida sobre os telhados adormecidos. Pouco depois, a este coro esporádico juntou-se um novo som. Um som baixo e pesado, o ranger de rodas de madeira sobre pedra. Uma carroça, provavelmente vinda do campo com vegetais frescos para o mercado, começava a sua lenta travessia da cidade. O som era distante, mas claro no ar parado da madrugada. Era o primeiro pulsar do coração econômico de Roma a recomeçar a sua batida. A luz na janela mudou novamente. O cinzento escuro deu lugar a um cinzento pérola, uma luz fria e leitosa que não projetava sombras, mas que começava a revelar as formas dentro do quarto. A cadeira, o ter, a mesa, emergiam lentamente da escuridão, como ilhas a aparecerem num mar de nevoeiro que recua. O retângulo de luz no chão já não era prateado, mas de um branco acinzentado. Foi esta luz pálida, a pousar nas suas pálpebras, que começou a trazer Lúcio de volta à superfície da consciência. O seu sono não terminou abruptamente. Em vez disso, o mar escuro em que flutuava começou a ficar menos profundo. Os fragmentos de sonho tornaram-se mais raros, e ele começou a tomar consciência do seu próprio corpo.
Sentiu o peso da sua cabeça no travesseiro de palha, a textura áspera do cobertor de lã sobre a sua pele, a frescura do ar da manhã no seu rosto. A sua respiração, que fora longa e inconsciente durante a noite, tornou-se um ato que ele podia sentir. Inspirar, expirar. Ele tomou consciência do calor do corpo de Aurélia ao seu lado, da sua presença sólida e reconfortante. Ouviu a sua respiração, um pouco mais rápida que a sua, o ritmo suave do seu próprio sono. Ele permaneceu imóvel por um longo tempo neste estado intermédio, nem totalmente adormecido, nem totalmente desperto. Era um momento de pura existência, sem pensamentos, sem planos, sem preocupações. Era o momento mais pacífico do dia, a quietude antes do primeiro movimento. A sua mente estava como um lago de águas paradas após uma noite sem vento, a sua superfície um espelho perfeito da luz cinzenta da madrugada. Lentamente, abriu os olhos. A princípio, as formas do quarto estavam desfocadas, manchas de cinzento e preto. Piscou os olhos várias vezes, e o mundo entrou lentamente em foco. Viu o teto com as suas vigas de madeira escura, a parede de estuque com as suas imperfeições familiares, o contorno escuro do tear no canto. Era o seu mundo, a regressar a ele. A cidade lá fora estava a despertar mais decididamente agora. O som das carroças era mais frequente. Ouve-se o bater distante de uma porta de metal, talvez a de uma oficina a abrir. Passos apressados ecoaram brevemente na rua lá embaixo. As vozes começavam a juntar-se ao coro matinal, murmúrios indistintos que subiam das ruas. Com um movimento lento e deliberado, para não perturbar Aurélia, Lúcio afastou o cobertor. O ar frio da manhã tocou a sua pele, fazendo-o arrepiar-se ligeiramente. Sentou-se na beira do colchão, o seu corpo a sentir-se um pouco rígido, após a imobilidade da noite. Permaneceu sentado por um momento, a olhar para o chão, a deixar que o seu corpo e a sua mente se alinhassem com um novo dia. A sua rotina matinal era tão simples e ritualística como o seu trabalho. Levantou-se os seus pés descalços a sentirem o frio das tábuas de madeira. Caminhou silenciosamente até a janela. A sua casa estava no lado leste do edifício, e o céu que ele via por cima dos telhados, vizinhos, estava agora a sofrer uma transformação gloriosa. O cinzento estava a ser tingido com faixas de rosa pálido e laranja suave. Nuvens finas e altas brilhavam como se tivessem sido pintadas com ouro. O sol ainda não tinha aparecido, mas a sua promessa estava a incendiar o horizonte. Ele observou a cena, sentindo uma quieta admiração. Era o mesmo espetáculo todas as manhãs. E, no entanto, nunca perdia a sua beleza. Era um lembrete da ordem e da fiabilidade do universo. O sol sempre voltava. A luz sempre vencia a escuridão. O seu olhar desceu para os telhados de terracota da cidade. Fios de fumo cinzento começavam a subir de dezenas de chaminés, sinais de que as pessoas estavam a acender os seus fogareiros para a primeira refeição do dia. A cidade parecia um campo de pequenas fogueiras, cada uma um centro de vida, de calor, de família, e ele era um desses pontos de luz, uma dessas pequenas fogueiras. A sua mente voltou-se para o dia que tinha pela frente. A primeira imagem que lhe veio foi a do seu painel de mosaico. O peixe que esperava pacientemente na sua oficina. Hoje, ele terminaria o seu trabalho. A pequena tessera preta, guardada num saco de linho separado, seria colocada no seu devido lugar. O olho, o ponto de foco que daria sentido a todo o resto. Não sentia pressa nem ansiedade em relação à tarefa. Sentia uma antecipação calma. O prazer não estaria na conclusão, mas no próprio ato de colocar a peça final, de ver a imagem tornar-se completa sob as suas mãos. Era o culminar de um processo lento e metódico, e ele saborearia esse momento final, tal como saboreara todos os momentos que o precederam. A sua bexiga começou a dar os seus sinais matinais, uma pressão suave e familiar. Ele sabia que, dentro de uma hora ou duas, depois de tomar a sua simples refeição matinal de pão e água,
Teria de fazer a sua caminhada, desta vez não para as latrinas públicas, mas para um simples vaso de barro que guardavam no canto para uso noturno e matinal, e cujo conteúdo Aurélia levaria mais tarde para os grandes contentores de urina públicos, que eram esvaziados e utilizados por lavandeiros e curtidores. Era outra parte do ciclo, outra pequena engrenagem na complexa maquinaria da vida urbana. E como a caminhada do dia anterior, era um ato desprovido de vergonha, uma simples tarefa a ser cumprida. Ele afastou-se da janela. Aurélia começava a mexer-se, a sua respiração a mudar de ritmo à medida que subia do sono. O dia deles estava a começar, um dia que seria preenchido com as mesmas pequenas rotinas, os mesmos ritmos familiares. Trabalho, comida, descanso, observação silenciosa, pequenas interações. A aceitação calma do fluxo da vida. Lúcio sentia-se descansado. O seu corpo e a sua mente estavam limpos, prontos para o novo dia. A lição subtil do dia anterior não se tinha perdido no sono. Pelo contrário, tinha se instalado nele, tornando-se parte do seu entendimento silencioso do mundo. A vergonha era uma sombra, e ele aprendera que a melhor maneira de a dissipar não era lutar contra ela, mas simplesmente viver na luz. A luz do sol, a luz da comunidade, a luz da aceitação partilhada de que ser humano, com todas as suas necessidades e imperfeições, era uma condição comum e não um fardo privado. Ele foi até a bacia de água e deitou um pouco de água fria no rosto. O choque momentâneo foi revigorante, um batismo para o novo dia. O ciclo tinha recomeçado. Estava tudo bem. Estava tudo exatamente como devia ser. A chegada à casa foi um espelho sereno da noite anterior. A mesma subida pelas escadas de madeira rangentes, os mesmos sons familiares a filtrarem-se das portas dos vizinhos, o mesmo cheiro de comida caseira a recebê-lo no seu próprio patamar. O toque de 3 batidas na porta, a luz quente a derramar-se quando Aurélia abriu, o seu sorriso de boas-vindas. Era um ritual de regresso, um porto seguro no final da viagem diária. "O teu peixe ganhou olhos?" perguntou ela, enquanto ele lavava o pó do dia das suas mãos e rosto. "Ganhou", respondeu Lúcio. "Agora ele pode ver os segredos do oceano." Ela sorriu ao seu pequeno gracejo. "Então o trabalho está terminado." "Está terminado", confirmou ele. "Agora só precisa de descansar e ganhar força." Jantaram mais uma vez em silêncio confortável. A refeição era simples, um guisado de grão de bico e legumes, acompanhado por pão. O sabor era familiar, a textura reconfortante. Era o sabor de casa. Enquanto comiam, a luz do dia esvaiu-se por completo, e a pequena chama da lâmpada, a azeite, tornou-se o centro do seu universo, lançando sombras suaves que dançavam nas paredes. Após o jantar, enquanto Aurélia remendava uma das suas túnicas à luz da lâmpada, os seus dedos a moverem-se com uma destreza hipnótica, Lúcio não se sentou ociosamente. Pegou num pequeno bloco de cera e numa estilete de madeira e sentou-se à mesa. Com movimentos lentos, começou a esboçar ideias para o seu próximo projeto. Não havia pressa, nem pressão. Era apenas um jogo silencioso com formas e linhas. Ele desenhou o contorno de um pássaro, talvez uma pomba. Depois apagou-o com o lado plano da estilete e tentou uma flor, com pétalas abertas. A sua mente estava calma, a sua mão movia-se livremente. O ato de desenhar era uma forma de pensar, uma maneira de conversar consigo mesmo sem palavras. Era uma continuação da paz que encontrara na sua oficina. Ele pensou na conversa com Marco junto à fonte. Mesmo as peças mais pequenas têm o seu lugar no grande desenho. Era verdade para os seus mosaicos, onde cada tessera, por mais insignificante que parecesse sozinha, era essencial para a imagem final. E era verdade para a cidade. Ele, Marco, o senador na liteira, a mulher pobre com o seu cesto de roupa, eram todos tesseras no grande mosaico de Roma. Alguns eram brilhantes e chamativos, outros eram de tons mais modestos e terrenos. Mas todos eram necessários para compor o quadro completo.
Retirar qualquer um deles deixaria um vazio, uma falha na harmonia do todo. Esta perspectiva removia o fardo do julgamento. Como poderia ele julgar o senador ou a mulher pobre? Eram apenas peças de uma cor e forma diferentes da sua, cada uma ocupando o seu lugar designado. E a latrina pública, esse espaço de comunhão anônima, era um dos lugares onde as cores e as formas se misturavam, onde o mármore frio e a água corrente tornavam todos iguais por um breve momento. Era um lembrete da argamassa partilhada que unia todas as peças. A vergonha era a recusa em ver este grande desenho, a insistência em focar-se apenas na sua própria pequena peça, como se ela existisse isolada de todas as outras. Aurélia terminou a sua costura, dobrou a túnica e pô-la de lado. Ela observou a mão de Lúcio a mover-se sobre a tábua de cera, o seu rosto concentrado mas relaxado. Não o interrompeu. Havia um profundo respeito mútuo pelo espaço interior de cada um. Ela tinha o seu mundo de fios e tecidos, ele o seu de pedra e vidro. E no final do dia, esses mundos encontravam-se na quietude partilhada da sua casa. Finalmente Lúcio pousou a estilete. O desenho na cera era agora um padrão geométrico simples, uma série de quadrados entrelaçados. Era agradável, ordenado, calmo. Talvez fosse esse o seu próximo projeto, ou talvez não. Não importava. O que importava era o processo, a exploração silenciosa. Está a ficar tarde, disse Aurélia suavemente. Ele acenou com a cabeça. Sim, o dia foi bom. Todos os dias são bons quando terminam em paz, respondeu ela, com a sua sabedoria simples. Apagaram a lâmpada, e a escuridão familiar envolveu-os, temperada pela luz prateada da lua que se filtrava pela janela. Deitaram-se no seu colchão, o som das suas respirações a preencher o silêncio. Lúcio ficou deitado de costas, como na noite anterior, a olhar para o teto invisível. A sua mente estava ainda mais calma. Os pensamentos do dia tinham sido processados, as lições absorvidas. Não havia mais nada a analisar. Havia apenas uma sensação de contentamento, uma aceitação serena do seu lugar no mundo. Ele não pensava mais na vergonha ou na sua ausência. A questão tinha se dissolvido. Tinha se tornado irrelevante. A vida, com as suas rotinas, as suas pequenas alegrias, as suas necessidades mundanas e a sua beleza, tranquila, era demasiado absorvente para deixar espaço para tais emoções autoconscientes. Viver plenamente, com atenção e sem julgamento, era o antídoto. A sua última imagem antes de adormecer não foi a do peixe, nem da latrina, nem das ruas de Roma. Foi a da água, a água a fluir, a água na fonte do leão, a água no canal de mármore, a água no seu cântaro, a água no grande rio Tibre, um fluxo constante, purificador, que ligava tudo. Ele sentiu-se como uma gota nessa corrente, a ser transportado suavemente, sem esforço, como parte de algo muito maior e mais antigo do que ele. E nessa entrega ao fluxo, encontrou o descanso mais profundo. A cidade lá fora continuava o seu ritmo noturno. A lua continuava a sua viagem pelo céu, e na pequena sala escura, no coração da vasta metrópole, um artesão adormeceu, a sua mente vazia, o seu coração em paz, pronto para acordar na manhã seguinte e, mais uma vez, ocupar o seu lugar no grande e intrincado mosaico da vida. Sem pressa, sem conflito, sem vergonha, apenas sendo. E isso era tudo o que era necessário. O interior era um longo retângulo de pedra e sombra, mais espaçoso do que a sua modesta fachada sugeria. O ar era fresco, consideravelmente mais frio do que na rua, e carregava o cheiro de pedra úmida e o som dominante e perpétuo de água a correr. Este som era a primeira coisa que se notava e a última que se esquecia. Não era um jorro violento, mas um fluxo constante, um murmúrio líquido que preenchia o espaço, abafando os sons mais ásperos e criando uma atmosfera de serenidade aquática. O som da água era a alma daquele lugar. O teto era alto, com vigas de madeira escura, e no centro havia uma abertura retangular para o céu,
através da qual se via o veludo azul escuro da noite a instalar-se. Algumas estrelas tímidas começavam a piscar. A luz principal, no entanto, vinha de várias lâmpadas a azeite de barro, colocadas em nichos nas paredes, cujas chamas amareladas dançavam suavemente, lançando sombras longas e macias que se moviam como criaturas lentas e inofensivas. Ao longo de 3 das paredes estendia-se um longo banco de mármore branco, polido pelo uso. Nele, a intervalos regulares, estavam esculpidas aberturas em forma de buraco de fechadura, suaves e arredondadas. Havia talvez 20 lugares no total. Aos pés do banco, corria um pequeno canal, também de mármore, por onde fluía a corrente de água constante que gerava o som ambiente. A água era límpida e movia-se com uma velocidade calma, mas decidida, vinda de uma entrada num canto da sala e desaparecendo por uma saída no outro, numa jornada invisível para as entranhas da cidade. Cerca de uma dúzia de lugares estavam ocupados. Homens de várias idades e aparências sentavam-se lado a lado, as suas túnicas de lã ou linho a cair entre os joelhos. Ninguém parecia prestar atenção aos outros de uma forma particular. Alguns conversavam em voz baixa, as suas palavras a misturarem-se com o som da água, tornando-se parte da paisagem sonora. Um velho com uma barba branca e densa gesticulava lentamente enquanto falava com um homem mais novo, que ouvia com a cabeça inclinada. No outro canto, 2 soldados, reconhecíveis pelas suas sandálias robustas e pelo corte de cabelo prático, estavam sentados em silêncio, os seus rostos iluminados pela luz trêmula de uma lâmpada próxima, parecendo perdidos nos seus próprios pensamentos. Lúcio moveu-se sem pressa para um espaço vazio entre um homem de meia-idade com mãos de trabalhador, semelhantes às suas, e um lugar desocupado. Ele sentou-se. O mármore estava frio ao toque, um frio limpo e sólido que parecia extrair o calor do seu corpo. Era uma sensação agradável, um contraste com o calor residual do dia. Ele ajustou a sua túnica, permitindo que o tecido se acomodasse à sua volta, e por um momento ficou simplesmente ali, a absorver a atmosfera do lugar. A sua necessidade física, a razão da sua vinda, encontrou o seu alívio de forma natural e discreta. O som da água corrente tinha um efeito calmante, quase persuasivo, e o design do lugar tornava o ato em si uma consequência inevitável e simples de se estar ali. Não havia portas, nem divisórias, nem qualquer tentativa de esconder o que era uma função universal. O próprio design do espaço declarava: isto é normal, isto é partilhado, isto é humano. A privacidade não residia na separação física, mas na indiferença coletiva, numa espécie de acordo social tácito, para conceder a cada um o seu espaço interior, mesmo estando fisicamente próximos. A verdadeira privacidade era mental. Olhando para o canal de água a seus pés, ele observou os pequenos redemoinhos que se formavam à volta de imperfeições na pedra. A água parecia viva, uma serpente de cristal a deslizar incansavelmente. Era a mesma água que vinha dos grandes aquedutos, a mesma água que enchia os banhos, que irrigava os jardins dos ricos e que saciava a sede dos pobres nas fontes. A sua jornada era longa e complexa. Aqui cumpria uma das suas funções mais humildes, mas não menos essenciais, a de limpar, de levar embora o que já não era necessário, mantendo o equilíbrio e a saúde da cidade. Ao seu lado, viu um objeto que era tão comum naquele lugar como o mármore e a água, num pequeno balde de madeira, mergulhado numa solução de água, com sal ou talvez vinagre. O cheiro era ligeiramente ácido, mas limpo. Repousavam vários tesouria. Eram ferramentas simples. Uma esponja marinha natural, macia e porosa, presa à ponta de uma vara de madeira. Era um instrumento de limpeza pessoal, partilhado por todos os que usavam a latrina. O homem ao seu lado, o trabalhador, pegou num deles. Fez isto com a mesma naturalidade com que Lúcio pegaria num pincel. Mergulhou a esponja na água corrente do canal aos seus pés, lavando-a cuidadosamente. A água levou a sujidade,
E a esponja ficou limpa novamente. Ele usou-a, e depois lavou-a mais uma vez, meticulosamente no fluxo constante do canal, antes de a devolver ao balde de água salgada, pronta para o próximo utilizador. Todo o processo foi realizado de forma aberta, metódica e sem qualquer vestígio de constrangimento. Era uma rotina, uma peça de uma coreografia funcional que todos ali conheciam. A partilha de um tal objeto poderia parecer estranha para alguém de outro tempo ou lugar. Mas, para Lúcio, era apenas mais um exemplo da vida em comum. Partilhavam a água, partilhavam o espaço, partilhavam os bancos de mármore. Por que não partilhar também a ferramenta de limpeza, especialmente quando havia água corrente e limpa para purificar a cada uso? A ideia de posse individual sobre um objeto tão funcional pareceria, na verdade, um pouco tola, um desperdício. A comunidade era a solução mais eficiente. Lúcio não precisou do tersorium naquele momento, mas o seu olhar seguiu o objeto enquanto era devolvido ao balde. Pensou na esponja, um ser que outrora vivera no fundo do mar e que agora servia à humanidade de uma forma tão íntima. Pensou na madeira da vara, que já fora uma árvore a balançar ao vento. Tudo vinha da natureza, tudo era transformado pelo engenho humano para servir um propósito, e tudo, eventualmente, voltaria à natureza. O ciclo era ininterrupto. O seu corpo sentia-se mais leve, em paz. Mas ele não se levantou imediatamente. Não havia pressa. As latrinas, especialmente a esta hora calma, eram também um lugar de pausa, de contemplação. O som da água era hipnótico. A luz das lâmpadas era suave para os olhos. A companhia, embora silenciosa e anônima, era de certa forma reconfortante. Eram todos homens ali, a partilhar um momento de vulnerabilidade fisiológica. E nessa partilha, a vulnerabilidade transformava-se em normalidade. A vergonha não encontrava oxigênio para respirar naquele ambiente. Ela precisava de segredo, de isolamento, de julgamento. E ali não havia nada disso. A conversa entre o velho e o homem mais novo tinha cessado. Agora, eles também estavam sentados em silêncio, a olhar para a água a correr. Talvez estivessem a pensar no seu dia, ou no dia de amanhã. Talvez não estivessem a pensar em nada de especial, apenas a deixar que o som da água lhes lavasse a mente, tal como lavava o canal a seus pés. Era um lugar que convidava a esse tipo de esvaziamento mental. Lúcio olhou para suas próprias mãos, pousadas nos joelhos. As mesmas mãos que, momentos antes, estavam a criar uma imagem de beleza duradoura a partir de fragmentos de vidro e pedra. Agora, estavam simplesmente a repousar, parte de um corpo que tinha as suas próprias necessidades, a sua própria natureza animal. Não havia contradição entre o artista e o animal. Eram duas faces da mesma moeda. Duas partes do mesmo ser. A sua capacidade de criar um mosaico não o elevava acima das suas funções corporais. Pelo contrário, era a aceitação calma dessas funções que lhe permitia ter a paz de espírito necessária para criar. Ele pensou no comerciante que tinha encomendado o mosaico do peixe. Esse homem, com toda a sua riqueza e poder, também tinha de vir a um lugar como este. Ou talvez tivesse uma latrina privada na sua domus, um luxo que poucos possuíam. Mas mesmo que a tivesse, o princípio era o mesmo. O seu corpo não era diferente do de Lúcio, ou do corpo do soldado, ou do escravo que varria as ruas. Nesta necessidade fundamental, todos os homens eram iguais. E os espaços públicos como este eram um lembrete constante dessa igualdade fundamental. Podiam existir hierarquias de riquezas, de poder e de estatuto no fórum ou no mercado, mas aqui, sentados no mármore frio, eram todos apenas homens, a atender a um chamado do corpo. Lúcio sentiu que a sua pausa tinha chegado ao fim, o seu propósito ali estava cumprido, e a sua casa e a sua ceia esperavam por ele. Levantou-se lentamente de um movimento suave e deliberado. Alisou a sua túnica mais uma vez. Fez um aceno de cabeça geral na direção dos outros homens, um gesto de despedida que não exigia resposta, e caminhou em direção à saída. Perto da porta, havia uma grande bacia de pedra cheia de água limpa, trazida de uma fonte separada.
destinada à lavagem das mãos. Uma pequena concha de bronze repousava na borda. Lúcio pegou na concha, derramou um pouco de água fresca sobre as suas mãos e esfregou-as. A água era fria e pura. Era o último ato de limpeza, o fecho do ritual. Purificado por dentro e por fora, ele estava pronto para regressar ao mundo. Ao passar pela porta e sair para a rua, o som da água corrente recuou, substituído novamente pelo zumbido suave da cidade noturna. O ar exterior parecia agora mais quente, mais carregado de cheiros. A transição fora concluída. Ele tinha deixado uma parte de si mesmo para trás, no fluxo constante da água sob a cidade, e sentia-se mais leve por isso. O pequeno episódio, tão banal e rotineiro, não tinha sido uma fonte de ansiedade ou vergonha. Pelo contrário, tinha sido um momento de calma, de reajuste e de uma estranha e silenciosa comunhão com seus concidadãos. Era apenas mais um fio na complexa tapeçaria da vida romana, um fio que, embora humilde, era essencial para a integridade do todo. Agora o caminho para casa estava livre. Ele recomeçou a sua caminhada, os seus passos ainda lentos, mas agora com um novo sentido de propósito. A sua mente já não estava na sua bexiga, nem na latrina, mas na tigela de sopa quente que a sua esposa, a Aurélia, provavelmente estaria a preparar. Pensou no pão escuro e denso que comprara de manhã e no pequeno pedaço de queijo que guardara para a refeição da noite. Era um prazer simples, mas eram os pilares da sua vida. A rua estava mais escura agora. A maioria das lojas já tinha fechado as suas portas de madeira. Apenas as tabernas e as popinai, as pequenas lojas de comida quente, lançavam poças de luz convidativa na escuridão. De uma delas, vinha o som de uma flauta, uma melodia simples e um pouco melancólica. Lúcio parou por um instante para ouvir. A música flutuava no ar da noite, uma expressão de beleza efêmera, tal como seu peixe de mosaico era uma expressão de beleza duradoura. Ambas tinham o seu lugar. Ele vivia numa insula modesta, a poucos quarteirões de distância. O seu apartamento ficava no terceiro andar, o que significava que era mais pequeno e menos desejável do que os dos andares inferiores, mas também mais barato. E tinha uma vantagem: da sua janela, conseguia ver por cima dos telhados de alguns dos edifícios vizinhos, o que lhe dava uma sensação de espaço. Ao aproximar-se do seu prédio, viu uma figura familiar sentada nos degraus da entrada. Era Marco, o seu vizinho do andar de baixo, um velho escriba que passava os dias a copiar manuscritos para um livreiro. Marco tinha os olhos cansados, mas o seu sorriso era sempre gentil. Boa noite, Lúcio, disse Marco, a sua voz um pouco rouca. Boa noite, Marco. Um dia longo? Respondeu Lúcio, parando à sua frente. Todos os dias são longos, quando os olhos já não são o que eram, disse o velho, esfregando as pálpebras. Mas o trabalho está feito. E tu? O teu peixe já nada? Lúcio sorriu. Quase. Falta-lhe o olho para ver o mundo. Amanhã, talvez. A paciência é a ferramenta mais importante de um artesão, disse Marco, com um aceno de cabeça sábio. E de um escriba também, e, suponho eu, de qualquer homem que queira viver em paz. Conversaram por mais alguns minutos, sobre o tempo, sobre o preço do azeite, sobre um pequeno incêndio que ocorrera num armazém perto do rio. Eram as pequenas notícias que formavam o tecido da sua comunidade. Não eram eventos que mudariam o destino do império, mas eram os eventos que moldavam as suas vidas. Esta conversa, tal como a sua experiência na latrina, era outra forma de comunhão, outra maneira de reforçar os laços invisíveis que os uniam. Finalmente Lúcio despediu-se e começou a subir as escadas de madeira escuras e gastas que levavam ao seu andar. Cada degrau rangia sob o seu peso, um som que conhecia tão bem como a sua própria respiração. A cada lance de escadas, os sons da rua tornavam-se mais distantes, substituídos pelos sons mais íntimos do edifício. O choro de um bebê no primeiro andar. Uma discussão abafada no segundo. Quando chegou à sua porta, sentiu o cheiro de lentilhas a cozinhar. A Aurélia estava em casa,
Ele bateu suavemente, um código de 3 toques que só eles usavam. A porta abriu-se, e a luz quente da sua pequena casa derramou-se pelo patamar escuro. Aurélia sorriu para ele. O seu rosto estava um pouco cansado do seu próprio dia de trabalho. Ela tecia em casa para um comerciante de tecidos, mas os seus olhos brilhavam. Chegaste, disse ela, a sua voz suave. Cheguei, respondeu ele, entrando e fechando a porta para o mundo exterior. O seu apartamento era composto por 2 pequenas salas. A primeira servia de cozinha, sala de jantar e local de trabalho para Aurélia, com o seu ter a ocupar um canto. A segunda era o quarto de dormir. Era um espaço apertado, mas estava limpo e arrumado. Uma única lâmpada, azeite no centro da mesa, iluminava a sala com um brilho acolhedor. Ele foi até a bacia de água no canto e lavou o rosto e os braços, sentindo a frescura da água a reavivá-lo. Enquanto se secava, observou Aurélia mexer a panela sobre o pequeno fogareiro de carvão. Os seus movimentos eram eficientes e graciosos. Havia uma paz na sua rotina doméstica, uma estabilidade que era a âncora do seu mundo. O dia foi bom? Perguntou ela, sem se virar. Foi calmo, respondeu ele. O trabalho correu bem. Ele não sentiu necessidade de lhe contar sobre a sua ida à latrina, não porque fosse um segredo ou algo vergonhoso, mas porque era simplesmente um não-evento, um detalhe tão mundano como ter atado as sandálias de manhã. Fazia parte da textura do dia, mas não definia a sua cor. Sentaram-se à pequena mesa de madeira. Ela serviu a sopa de lentilhas em 2 tigelas de barro. Partiram o pão. A refeição foi comida, em grande parte, em silêncio. Não um silêncio constrangedor, mas um silêncio confortável, de 2 pessoas que não precisam de palavras para preencher o espaço entre si. O som das colheres a raspar nas tigelas, o som da mastigação, a respiração um do outro, era uma intimidade que ia para além da conversa. Depois de comerem, Lúcio ajudou-a a limpar. Ele secou as tigelas, mas enquanto ela as lavava, trabalhavam juntos em harmonia, os seus movimentos sincronizados por anos de prática. Quando terminaram, sentaram-se por um momento, simplesmente a desfrutar da quietude da noite. A chama da lâmpada vacilou e Lúcio levantou-se para lhe adicionar mais azeite. A sua sombra projetada na parede tornou-se gigante por um instante e depois encolheu novamente. Ele olhou pela pequena janela. O céu estava agora salpicado de inúmeras estrelas. A lua, um crescente fino de prata, pairava sobre os telhados de Roma. A cidade lá embaixo não estava completamente silenciosa. Havia sempre um murmúrio de fundo, o pulsar de uma grande entidade viva. Mas ali em cima, no seu pequeno refúgio, havia paz. Ele pensou no seu dia, desde a primeira luz a entrar na sua oficina, até aquele momento de tranquilidade. Tinha sido um dia como muitos outros. Um dia de trabalho lento e focado, uma caminhada ponderada pelas ruas, uma refeição simples. Um dia de pequenas rotinas e observações silenciosas. A lição, se é que havia uma, era subtil. Estava na água que corria, na aceitação partilhada da natureza humana, na dignidade encontrada não no isolamento, mas na comunidade. A vergonha era uma parede que as pessoas construíam à sua volta. Mas em Roma, as paredes eram poucas. A vida derramava-se pelas ruas, pelos pátios, pelos banhos, pelas latrinas. E nessa partilha constante, nesse fluxo de vida, as paredes da vergonha simplesmente não tinham onde se firmar. Eram erodidas pela corrente constante da vida em comum, tal como as pedras do rio são arredondadas pela água. Era uma lição que ele não precisava de articular. Ele simplesmente a vivia, todos os dias. E era uma vida boa, uma vida calma. Aurélia bocejou. Estou cansada, disse ela. Eu também, disse Lúcio. Ele apagou a lâmpada, e a sala mergulhou numa escuridão suave, iluminada apenas pelo brilho pálido da lua que entrava pela janela. Foram para o quarto, para o colchão de palha no chão, o seu refúgio final. O dia tinha terminado. Amanhã, ele acordaria.
Comeria, iria para a sua oficina e colocaria o olho preto e brilhante no seu peixe de mosaico. E o ciclo recomeçaria. E isso era tudo. E era o suficiente. Quietamente uma era. Aurélia acordou com um murmúrio suave, um som a meio caminho entre um bocejo e um suspiro. Abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz crescente que enchia o quarto. Viu a silhueta de Lúcio de pé junto à bacia de água, e um pequeno sorriso formou-se nos seus lábios. A presença dele, a primeira coisa que via todas as manhãs, era a âncora do seu mundo. Já é dia? Perguntou ela, a sua voz ainda rouca de sono. O sol promete chegar em breve, respondeu Lúcio, a sua voz calma no silêncio da manhã. Ele virou-se para ela, o seu rosto iluminado pela luz suave que vinha da janela. Dormiste bem? Como uma pedra no fundo do rio, disse ela, sentando-se e esticando os braços por cima da cabeça. Os seus longos cabelos escuros caíram em cascata pelas suas costas. E tu? Também. A cidade estava silenciosa esta noite. O diálogo era simples, uma repetição da mesma conversa que tinham quase todas as manhãs. Mas era na sua repetição que residia o seu conforto. Era um ritual que reafirmava a sua conexão, a sua realidade partilhada. Era a base sobre a qual construíam o seu dia. Enquanto Lúcio começava a vestir a sua túnica de trabalho, a mesma peça de lã grossa de ontem, Aurélia levantou-se e começou a sua própria rotina. Dobrou os cobertores de lã com gestos eficientes e colocou-os num baú de madeira no canto do quarto. A sua economia de movimentos era o resultado de anos a viver num espaço pequeno, onde cada objeto tinha o seu lugar e cada ação era otimizada para não criar desordem. Ela foi até o fogareiro, que ainda continha algumas brasas quentes da noite anterior. Com um fole pequeno, soprou suavemente sobre elas, trazendo-as de volta à vida. As brasas brilharam a laranja na penumbra, e ela adicionou alguns pedaços de carvão novo. Em breve, uma pequena chama dançava, pronta para aquecer a água para sua modesta refeição matinal. Lúcio observava enquanto atava o cinto da sua túnica. Ele admirava a sua graça tranquila, a forma como ela se movia pelo pequeno espaço com um propósito sereno. Eram parceiros não apenas no casamento, mas na dança complexa da vida diária. Cada um conhecia os passos do outro e moviam-se em harmonia sem a necessidade de palavras. A refeição matinal, o yantacolum, era frugal, consistia em pão do dia anterior, mergulhado em água ligeiramente aquecida ou por vezes em vinho diluído. Hoje era água. Sentaram-se à pequena mesa, a mesma onde tinham jantado na noite anterior, e comeram em silêncio. O pão era duro, mas nutritivo. O som da sua mastigação e os goles de água eram os únicos sons na sala, para além do crepitar suave do carvão no fogareiro. O sol finalmente ergueu-se acima dos telhados, e os seus primeiros raios diretos entraram pela janela, cortando a sala com uma faixa de luz dourada. A poeira, sempre presente no ar, tornou-se visível, dançando na luz como na oficina de Lúcio. O mundo exterior estava agora totalmente desperto. Os sons da rua eram mais altos e mais complexos. O pregão de um vendedor de água, o choro de crianças, o riso de um grupo de homens a caminho do trabalho, o martelar constante de um ferreiro em algum lugar próximo. A sinfonia da manhã romana estava em pleno andamento. Depois de terminarem a sua refeição, Lúcio levantou-se. Vou para a oficina, disse ele. Tenha um bom dia, respondeu Aurélia, começando a limpar as tigelas. Dá vida a esse teu peixe. Vou tentar, disse ele com um leve sorriso. Antes de sair, ele cumpriu a sua última tarefa matinal. Pegou no vaso de barro que estava num canto discreto e levou-o para o patamar. Ali, com a mesma naturalidade com que regaria uma planta, esvaziou o conteúdo num grande dolion, um enorme pote de terracota colocado no fundo do poço da escada do edifício para recolher a urina de todos os residentes. Era um ato comunal, mais uma peça do intrincado sistema de gestão de resíduos da cidade. Não havia cheiro forte, pois os potes eram esvaziados regularmente pelos fulones, os lavandeiros
que usavam a amônia da urina como um agente de limpeza eficaz para branquear as túnicas de lã. Era mais um exemplo da pragmática romana. Nada era desperdiçado. O que era um resíduo para um, era uma matéria-prima para outro. O ciclo continuava. Com essa tarefa cumprida, Lúcio desceu as escadas. Trocou breves saudações com os vizinhos que encontrava pelo caminho. Bom dia, Gaio. Que os deuses te sorriam, Flávia. Eram pequenas pontes de reconhecimento que teciam a comunidade do prédio. Ao sair para a rua, a luz do sol da manhã era brilhante e o ar estava fresco e limpo. A cidade vibrava com energia. Carroças de mercadorias lutavam por espaço nas ruas estreitas, os seus condutores a gritar ordens. Lojistas abriam as suas portas e arrumavam as suas mercadorias para o dia. Crianças corriam e brincavam sob os pés dos adultos. Era um caos organizado, uma torrente de vida da qual ele fazia parte. A sua caminhada para a oficina era o reverso da sua caminhada da noite anterior. O seu corpo estava leve e descansado, a sua mente clara e focada na tarefa que o esperava. Ele passava pelas mesmas ruas, mas a luz da manhã dava-lhes uma aparência completamente diferente. As sombras eram curtas e nítidas. As cores dos edifícios e das roupas das pessoas pareciam mais vibrantes. Ele passou pela fonte com a carranca de leão. Agora estava cheia de pessoas, principalmente mulheres e escravos, a encher os seus cântaros e a trocar as notícias e os boatos da manhã. O som da água a jorrar era o mesmo, mas agora estava misturado com o som de vozes e risos. Era a praça pública não oficial do bairro, o centro nevrálgico da vida social. Lúcio chegou à sua oficina. A porta de madeira pesada parecia sólida e familiar. Ele tirou a chave de bronze do bolso, o metal frio ao toque, a fechadura rangeu ao abrir, o som que marcava o início do seu dia de trabalho. Ao entrar, foi recebido pelo cheiro familiar de pó de pedra, argamassa seca e madeira. O ar estava parado e fresco. A primeira coisa que fez foi abrir a janela alta, a fresta retangular que media o tempo. Uma coluna de luz da manhã entrou e iluminou o centro da sala, exatamente onde estava a sua mesa de trabalho. O seu peixe de mosaico esperava por ele, exatamente como o deixara. As cores das tesseras pareciam mais vivas à luz do dia. O azul, o verde marinho, o branco. Estava quase completo, uma criatura silenciosa e imóvel, presa na sua matriz de argamassa. Faltava apenas o olho. Ele não começou a trabalhar imediatamente. Primeiro, varreu o chão com uma vassoura de palha, juntando o pó e os pequenos fragmentos do dia anterior. Depois, preparou a sua argamassa, misturando cal, areia vulcânica e água numa tigela de barro até atingir a consistência perfeita, nem muito seca, nem muito úmida. Eram rituais que o centravam, que preparavam a sua mente para o trabalho delicado que se seguiria. Finalmente, sentou-se no seu banco baixo. Olhou para o peixe por um longo momento, estudando o espaço vazio onde o olho deveria estar. Era um ponto minúsculo, mas era o ponto que mudaria tudo. Alcançou um pequeno saco de linho que estava sobre a mesa. Abriu-o e despejou o seu conteúdo na palma da sua mão. Uma única tessera. Era feita de obsidiana, um vidro vulcânico de um negro profundo e brilhante. Era perfeitamente redonda, polida até ficar lisa como uma pedra de rio. Ele pegou na pequena peça entre o polegar e o indicador. Sentiu o seu peso, a sua suavidade fria. Era o coração escuro do seu trabalho, o ponto de consciência que iria ancorar toda a composição. Com a sua pequena espátula, pegou numa quantidade minúscula de argamassa e aplicou-a cuidadosamente na cavidade do olho. O movimento foi preciso, o resultado de anos de prática. Depois, com uma concentração total, levou a tessera de obsidiana até ao seu lugar. Hesitou por uma fração de segundo, garantindo que o ângulo e a posição eram perfeitos. E então, pousou-a. Com a ponta do dedo, aplicou uma pressão suave e constante, afundando a peça na argamassa até que a sua superfície ficasse perfeitamente nivelada com as tesseras vizinhas.
Ele afastou a mão e ficou a olhar. O efeito foi instantâneo e transformador. O peixe já não era um padrão decorativo. Estava vivo. O olho negro e brilhante parecia olhar para ele, ou melhor, através dele para um mundo aquático invisível. Deu ao peixe uma personalidade, uma intenção. A curva do seu corpo parecia agora um movimento. As suas barbatanas pareciam prontas para o impulsionar. Um simples ponto preto tinha transformado fragmentos inanimados numa representação da vida. Lúcio sentiu uma onda de satisfação silenciosa. Não era um orgulho ruidoso, mas uma calma e profunda sensação de realização. Era a alegria do artesão, a alegria de ter trazido ordem e beleza ao caos da matéria-prima. Ele tinha feito bem o seu trabalho. Ele permaneceu sentado por um longo tempo, simplesmente a contemplar a sua criação. O sol subia no céu, e a mancha de luz na parede oposta começava sua lenta descida, marcando as horas. O som da cidade entrava pela janela, um lembrete do mundo exterior, mas na sua oficina havia um silêncio focado, um espaço de paz e criação. Ele pensou no comerciante que receberia este painel. O homem veria um peixe bonito. Talvez apreciasse as cores, a habilidade, mas ele nunca saberia da luz da tarde na oficina, da sensação da tessera fria nos dedos, da caminhada calma pelas ruas ao anoitecer, da conversa com o vizinho, da refeição silenciosa com a sua esposa. Ele não saberia da lição silenciosa aprendida na latrina pública, a lição sobre a dignidade na comunidade e a ausência de vergonha na natureza partilhada. O comerciante veria o produto final, mas Lúcio conhecia todo o processo. Ele conhecia a vida que estava entrelaçada em cada pequena peça de vidro e pedra. E para ele, o mosaico não era apenas a imagem de um peixe, era um diário silencioso, um registro de um dia na sua vida. Um dia de trabalho, de observação, de aceitação. Um dia em que ele participou plenamente no fluxo da sua cidade e encontrou paz nisso. O painel ficaria a secar por alguns dias antes de ser entregue. Lúcio cobriu-o cuidadosamente com um pano de linho para o proteger do pó. O seu trabalho naquele projeto estava terminado. Amanhã começaria um novo, talvez um padrão geométrico, talvez um pássaro, talvez uma flor, não importava, o processo seria o mesmo, lento, metódico, contemplativo. Ele levantou-se e foi até a janela. Olhou para a rua lá embaixo. A vida continuava no seu ritmo frenético e belo. Ele era uma parte dela, mas também era um observador. E nessa dualidade encontrou o seu equilíbrio. A sua vida era simples, a sua contribuição modesta, mas era uma vida de propósito silencioso, de dignidade calma. E ele não a trocaria por nenhuma outra. A vergonha era uma prisão cujas chaves, ele percebeu, estavam sempre do lado de dentro, e ele tinha aprendido a deixar a porta aberta. A sua mente estava em paz. O dia estava apenas a começar, e já se sentia completo. A noite aprofundou-se e sossegou. A lua, tendo completado seu arco, desapareceu para além do horizonte ocidental, mergulhando a cidade numa escuridão mais completa. Uma escuridão que parecia absorver o som. O sono de Lúcio era agora um oceano sem fundo, uma quietude desprovida de sonhos ou de ecos. A sua mente, tendo processado e arquivado as impressões do dia, repousava agora num estado de vazio puro e restaurador. O seu corpo, entregue a este repouso, reparava-se silenciosamente, e a sua respiração era tão regular e imperceptível como o movimento das estrelas distantes. Nesta imobilidade profunda, a cidade também atingiu o seu ponto mais baixo de atividade. Ocasionalmente, o ladrar distante de um cão ou o grito de um guarda noturno quebrava o silêncio, mas estes sons eram como pedras atiradas a um poço profundo, as suas ondulações rapidamente engolidas pela vasta quietude. Era um tempo suspenso, um interlúdio entre o dia que fora e o dia que viria a ser. A mudança, quando veio, foi ainda mais subtil do que na manhã anterior. Não começou com o som, mas com uma mudança na temperatura do ar,
um arrefecimento quase imperceptível que anunciava a aproximação do amanhecer. Depois, a escuridão começou a perder a sua densidade, a diluir-se nas bordas, passando de negro para um cinzento carvão profundo. O primeiro som do dia não foi o de um galo, mas o som mais pesado e industrial de pães a serem retirados de um forno. Um som surdo e rítmico, vindo de uma padaria em algum beco próximo, seguido pelo cheiro tênue e reconfortante de pão a cozer, que se espalhou pelas ruas adormecidas. Era o cheiro da primeira energia do dia, o sustento a ser preparado para a cidade faminta. Esta nova manhã pintou o céu com cores diferentes. Em vez do rosa e do laranja, o horizonte oriental tingiu-se de tons de violeta e de um azul pálido e frio, como se o dia estivesse a hesitar em chegar. A luz que se infiltrava pela janela era mais difusa, mais suave, uma luz que parecia mais adequada à reflexão do que à ação. Lúcio flutuou para fora do sono como um mergulhador a subir lentamente das profundezas. A sua primeira sensação foi a da frescura do ar no seu rosto. Depois, a consciência do seu próprio corpo, imóvel e descansado. Abriu os olhos para o quarto cinzento e silencioso. Viu o contorno de Aurélia, ainda a dormir pacificamente. O seu primeiro pensamento consciente não foi sobre o peixe terminado, mas sobre o painel de madeira em branco que o esperava, uma tela vazia. Um novo começo. Levantou-se com os mesmos movimentos lentos e silenciosos. Foi até a janela. O céu violeta estava a começar a clarear, e as primeiras silhuetas dos telhados tornavam-se nítidas contra a luz crescente. A cidade lá embaixo ainda estava maioritariamente adormecida, mas as primeiras brasas da atividade começavam a brilhar. Viu uma lanterna a mover-se numa rua distante, uma pequena estrela errante no labirinto de becos. Aurélia acordou pouco depois, e a sua rotina matinal desenrolou-se com a precisão familiar de uma dança bem ensaiada. O acender do fogareiro, o aquecer da água, o partir do pão. A sua conversa foi breve, as palavras eram marcadores de uma comunicação mais profunda que não precisava de ser expressa. Hoje, um novo começo, disse ela, enquanto comiam. Sim, um padrão, respondeu ele. Linhas retas. Ordem. Ela acenou com a cabeça, compreendendo. A ordem é boa para a alma. A caminhada de Lúcio para a oficina naquela manhã foi diferente. O seu olhar não procurava as pessoas, mas as formas. Ele notou a geometria da cidade, as linhas retas das ruas, por mais que fossem interrompidas por curvas e becos, os retângulos das portas e janelas, os triângulos formados pelos telhados, os círculos das rodas das carroças e das bacias das fontes. A cidade era um vasto mosaico geométrico, uma imposição de ordem humana sobre a paisagem natural. Ele passou pela latrina pública. A porta estava aberta, como sempre. Um homem saía, a alisar a sua túnica. Lúcio acenou-lhe com a cabeça por hábito, um gesto de reconhecimento a um concidadão. O lugar já não lhe provocava uma reflexão consciente. Tinha sido assimilado. A sua função, a sua lição de comunidade de ausência de vergonha, já não era um pensamento, mas parte do seu entendimento do mundo, tão fundamental e despercebido como as pedras sob os seus pés. Era apenas mais um edifício, mais uma função necessária na complexa máquina da cidade. Ao chegar à oficina, o ar interior estava fresco e imóvel. A luz da manhã, ainda suave, iluminava o pano que cobria o seu trabalho terminado. Com um cuidado quase reverente, ele pegou no painel do peixe e colocou-o de lado, encostado a uma parede onde estaria seguro. Olhou para ele uma última vez. A sua tarefa ali estava completa. Era uma memória de um dia, uma lição aprendida, agora solidificada em pedra e vidro. Depois, virou-se para sua mesa de trabalho. Estava vazia, limpa. Pegou num novo painel de madeira, de um carvalho pálido e forte. Passou a mão pela sua superfície, sentindo o grão fino. Com um bloco de pedra pomes, começou a lixar a superfície. Os seus movimentos circulares, lentos e regulares. O som era um sussurro constante,
um chi que preenchia o silêncio. Ele estava a preparar a base, a criar a tela perfeita para sua nova visão de ordem. Quando a superfície estava perfeitamente lisa, ele preparou uma fina camada de gesso, que aplicou com uma espátula larga. A camada branca e imaculada cobriu a madeira, criando um fundo neutro e luminoso. Deixou-a secar junto à janela aberta, enquanto o sol da manhã finalmente quebrava as nuvens e entrava com mais força na sala. Enquanto esperava, ele não ficou ocioso. Sentou-se e começou a afiar as suas ferramentas, o martelo e os cinzéis, numa pedra de amolar molhada. O som metálico do raspar do aço na pedra era outro ritmo, outra canção de trabalho. Cada ferramenta tinha de estar no seu melhor estado para criar linhas limpas e precisas. A ordem no trabalho começava com a ordem nas ferramentas. Quando o gesso estava seco ao toque, ele colocou o painel de volta na sua mesa. Pegou na sua tábua de cera, onde o padrão geométrico estava esboçado, e num pedaço de carvão, com uma régua de madeira e um compasso, começou a transferir o desenho para o painel. A sua concentração era total, a sua respiração era lenta. Cada linha tinha de ser perfeita, cada ângulo exato. Este trabalho era o oposto do peixe. O peixe era orgânico, fluido, uma celebração da vida natural. Este padrão era uma celebração da mente humana, da sua capacidade de conceber e executar uma ordem abstrata e perfeita. Eram duas formas diferentes de beleza, dois aspectos diferentes do mundo. Enquanto desenhava as linhas entrelaçadas, ele refletia sobre isso. A vida era ambos, era o fluxo imprevisível e orgânico de um rio, mas era também a estrutura, precisa de uma ponte que o atravessa. Era a necessidade desordenada e inevitável do corpo, e era a capacidade da mente de criar uma ordem sublime a partir do pensamento puro. E ele percebeu que a verdadeira sabedoria não estava em escolher um sobre o outro, em reprimir o corpo em nome da mente ou em abandonar a ordem em nome do fluxo. A verdadeira paz vinha de aceitar ambos, de permitir que o corpo seguisse os seus ritmos naturais sem vergonha, para que a mente ficasse livre e clara para construir as suas catedrais de lógica e beleza. A estrutura da latrina romana era um exemplo perfeito disso. Era um lugar de função corporal, mas a sua arquitetura era baseada na ordem, na geometria, na engenharia precisa. O fluxo da água, o espaçamento dos assentos, o uso de mármore durável, era a aplicação da ordem para gerir uma necessidade natural. Não era uma tentativa de esconder ou negar a necessidade, mas de a acomodar com dignidade e eficiência. O design em si era a lição. O seu desenho a carvão estava agora completo. Um belo e complexo entrelaçamento de quadrados e linhas que criava uma ilusão de profundidade. Era uma ordem que convidava o olhar a seguir os seus caminhos, a perder-se na sua lógica. Ele sentiu a mesma satisfação silenciosa que sentira ao colocar o olho do peixe. Era um tipo diferente de criação, mas a alegria do artesão era a mesma. Agora, era tempo de escolher as cores. Ele pegou nas suas tigelas de tesseras. Para este padrão, escolheria cores de terra, o ocre que tinha cortado no dia anterior, um castanho avermelhado como o tijolo romano, um branco creme como o travertino dos templos. Cores que falavam da própria cidade, da sua substância, da sua ordem construída. Ele começou o trabalho. A primeira peça, uma tessera ocre, foi pousada no seu leito de argamassa, no início de uma longa linha reta. O clique suave da peça a assentar foi o primeiro passo numa nova jornada. Um novo dia, um novo projeto, uma compreensão mais profunda. O fluxo continuava, mas agora ele estava mais consciente não apenas da corrente, mas também das margens que a continham, e da beleza encontrada em ambas. O trabalho que tinha pela frente era longo e monótono, e isso era para ele a mais perfeita das bênçãos. A noite instalou-se completamente, um manto espesso e silencioso sobre a cidade. Um rumúrio distante de Roma desvaneceu-se num sussurro quase imperceptível, o som do sono coletivo de 1 milhão de almas. No seu pequeno apartamento, o silêncio era profundo.
quebrado apenas pela respiração suave de Aurélia ao seu lado e pelo seu próprio ritmo cardíaco, lento e regular, um tambor abafado no seu peito. A escuridão não era total. A luz da lua desenhava um retângulo pálido no chão de madeira, movendo-se com uma lentidão glacial à medida que a noite avançava. Lúcio estava deitado de costas, as mãos pousadas sobre o peito, os olhos abertos a fitar o teto invisível. Ele não estava a tentar dormir, nem estava inquieto. Estava simplesmente num estado de repouso, a deixar que os pensamentos e as sensações do dia se assentassem, como o pó na sua oficina se assentava durante a noite. A sua mente vagueava, não com ansiedade, mas com uma curiosidade serena. Ele revisitou a imagem da latrina pública. Não o ato em si, mas a arquitetura do lugar. O mármore frio, os canais de água corrente, a abertura para o céu. Era um design de uma simplicidade e eficácia notáveis. Quem teria pensado nisso pela primeira vez? Quem teria sido o engenheiro ou o arquiteto que percebeu que a água corrente era a solução para um problema tão antigo como a própria humanidade? Provavelmente não fora uma única pessoa, mas uma evolução, uma série de pequenas melhorias ao longo de gerações. Uma ideia construída sobre outra, tal como os seus mosaicos eram construídos, peça por peça. O fluxo contínuo de água era a chave de tudo. Vinha dos aquedutos, essas maravilhas da engenharia que traziam rios das montanhas para o coração da cidade. A água chegava pura e límpida, servia os seus múltiplos propósitos: beber, cozinhar, tomar banho, limpar, e depois continuava a sua jornada, levando consigo os resíduos da vida para os grandes esgotos subterrâneos, a cloaca máxima, e daí para o rio Tibre e de volta para o mar. Era um sistema circulatório, uma metáfora viva do próprio corpo, com as suas artérias e veias, trazendo nutrição e removendo o que não era necessário. A cidade era um organismo. E ele, Lúcio, era uma célula nesse organismo. A sua contribuição era pequena, criar beleza em pequenos painéis de mosaico, mas fazia parte do todo. O seu corpo, com as suas necessidades, também fazia parte do metabolismo da cidade. A sua ida à latrina não fora um ato isolado, mas uma participação no grande sistema circulatório de Roma. Ele tinha contribuído com uma gota para o fluxo que mantinha a cidade saudável. Esta perspectiva trazia-lhe uma sensação de paz, tirava o peso da individualidade excessiva. As suas preocupações, os seus pequenos triunfos, as suas necessidades corporais, não eram apenas suas, eram variações de experiências partilhadas por todos. O homem que se sentara ao seu lado na latrina, o velho escriba Marco, o comerciante rico, o escravo anônimo, todos participavam no mesmo grande drama, no mesmo grande metabolismo. A vergonha, pensou ele novamente, era uma espécie de doença do espírito, uma inflamação do eu. Nascia da crença de que a nossa experiência era singularmente falha ou suja, de que devia ser escondida dos outros. Mas se todos partilhavam a mesma experiência fundamental, como poderia haver vergonha nela? Era como ter vergonha de respirar ou de sentir fome. Era um desperdício de energia, uma fricção desnecessária na maquinaria da vida. A sociedade romana, com os seus espaços públicos e a sua vida comunitária, parecia ter compreendido isto de forma intuitiva. Não era uma sociedade perfeita, longe disso. Havia crueldade, havia injustiça, havia uma hierarquia rígida, mas nesta questão particular, na aceitação das realidades corporais, havia uma sabedoria prática e descomplicada. A nudez nos banhos, a proximidade nas latrinas, a vida vivida em grande parte ao ar livre à vista de todos, tudo isso contribuía para desmistificar o corpo e as suas funções. O corpo não era um inimigo a ser conquistado ou uma fonte de embaraço a ser escondida. Era simplesmente o veículo da vida, com as suas próprias regras e ritmos, que deviam ser respeitados e geridos com calma. Lúcio moveu-se ligeiramente, virando-se de lado, para ficar de frente
Para Aurélia, na penumbra, conseguia distinguir o contorno do seu rosto, a linha suave do seu cabelo. Mesmo no sono, a sua presença era um conforto sólido. A sua vida em conjunto era construída sobre a aceitação mútua, não apenas das suas virtudes, mas também das suas realidades mais mundanas. Ele conhecia o som da sua respiração, sabia como ela se mexia durante o sono, partilhava com ela as rotinas mais íntimas da vida doméstica. Não havia espaço para a vergonha entre eles, porque havia um conhecimento completo. A vergonha murchava sob a luz do conhecimento da aceitação. Talvez fosse essa a lição final. A vergonha não se combatia com coragem ou desafio, mas dissolvia-se simplesmente na partilha, na comunidade, no conhecimento de que não se está sozinho na própria humanidade. Era um remédio simples, mas profundo. Os seus pensamentos começaram a abrandar, a perder a sua forma definida. A imagem do canal de água na latrina fundiu-se com a imagem do rio Tibre, a fluir sob uma ponte. As tesseras do seu mosaico transformaram-se nas estrelas que via da sua janela. As fronteiras entre as coisas começaram a esbater-se, à medida que a sonolência o envolvia como um nevoeiro quente. O seu último pensamento coerente foi sobre o peixe. Amanhã, ele dá-lhe ao seu olho uma pequena peça de vidro preto. E com esse simples ato, o peixe passaria de uma coleção de fragmentos coloridos a uma entidade, um ser com um ponto de vista. O olho dá-lhe a vida. E então, o seu trabalho estaria terminado. O peixe iria para a casa do comerciante, para ser admirado por estranhos. Ele nunca mais o veria, e isso estava bem. O seu prazer estava no ato de criar, não na posse do resultado. Tal como a sua paz de espírito não vinha de esconder as suas necessidades, mas de as satisfazer e seguir em frente. O fluxo, tudo era um fluxo. A água, o tempo, a vida, o trabalho. A melhor maneira de viver não era lutar contra a corrente, nem tentar agarrar-se às coisas que passavam. Era simplesmente fluir com ela, participar no seu movimento, desempenhar o seu pequeno papel com dignidade e calma, e aceitar que tudo, eventualmente, é levado pela corrente. Com este pensamento, a sua consciência dissolveu-se, finalmente na escuridão macia do sono. O retângulo de luz da lua continuou a sua viagem silenciosa pelo chão do quarto. Lá fora, a cidade de Roma dormia, o seu grande coração a bater lentamente, respirando no ritmo antigo da noite. O sistema circulatório de pedra e água continuava o seu trabalho incansável, limpando, purificando, preparando a cidade para o dia que se seguiria. Um dia que seria, em muitos aspectos, igual a todos os outros. E nessa repetição, nessa rotina, encontrava-se não o tédio, mas a estabilidade, a ordem e uma forma profunda e silenciosa de paz. O dia de Lúcio tinha terminado. A sua pequena lição tinha sido absorvida, não como um conhecimento intelectual, mas como uma verdade sentida no corpo e no espírito. E agora, ele descansava. Com o trabalho principal do dia concluído de forma tão precoce e satisfatória, o resto da jornada de Lúcio na oficina adquiriu um ritmo diferente, ainda mais lento e reflexivo. O tempo, que antes era medido pela progressão do mosaico, agora estendia-se à sua frente como uma estrada vazia e tranquila. Ele não sentia necessidade de preenchê-lo com pressa ou com novas tarefas urgentes. Em vez disso, dedicou-se às pequenas atividades de manutenção que eram a base invisível da sua arte. Primeiro, virou a sua atenção para as tesseras sobrantes. Tinha tigelas de barro de vários tamanhos, cada uma contendo fragmentos de vidro ou pedra de uma cor específica. Com os dedos lentos e metódicos, começou a separar os restos, devolvendo cada lasca à sua tigela correspondente. O azul celeste com o azul celeste, o verde marinho com o verde marinho. Era um trabalho monótono, quase meditativo. Os seus dedos, calejados e sensíveis, reconheciam as cores e as texturas pelo toque tanto quanto pela visão.
Enquanto separava as peças, a sua mente vagueava livremente. Pensava no vidro. Como era notável que a areia, uma substância tão comum e opaca, pudesse ser transformada pelo fogo em algo transparente e luminoso. Era uma espécie de alquimia, uma transmutação que sempre o fascinara. Ele imaginava as praias distantes de onde a areia vinha, o calor intenso dos fornos, o sopro dos vidreiros a dar forma, a cilindros e folhas de vidro colorido, que depois seriam partidos em pequenos cubos por homens como ele. Havia uma longa cadeia de mãos e de esforço por trás de cada pequena tessera que ele segurava. O seu trabalho era apenas o elo final dessa cadeia. Depois de organizar as cores, ele dedicou-se a cortar novas tesseras para futuros projetos. Pegou numa folha de vidro de um tom de ocre quente, a cor da terra seca sob o sol do meio-dia, colocou-a sobre uma base de pedra e, com um martelo de ponta afiada e um cinzel, começou a marcar a superfície com uma rede de linhas. Depois, com toques precisos e controlados do martelo, partia o vidro ao longo das linhas marcadas. Cada golpe produzia um som seco e agudo, um clique que ecoava brevemente na quietude da oficina. Pequenos cubos de vidro ocre caíam sobre a mesa, cada um em perfeita perfeição, com as suas arestas afiadas e a sua superfície lisa. Este trabalho não exigia a mesma concentração intensa que a montagem de um mosaico, permitindo que a sua mente se mantivesse num estado de observação passiva. Ele ouvia os sons da rua que entravam pela janela, não como interrupções, mas como um acompanhamento rítmico para o seu trabalho. O som das rodas de uma carroça sobre as lajes de pedra. O riso de um grupo de crianças a brincar a um jogo com nozes. O pregão de um vendedor de mel, a sua voz a subir e a descer numa melodia familiar. Eram sons da vida a acontecer, e ele sentia-se ligado a ela, mesmo no seu retiro solitário. A mancha de luz solar na parede oposta continuava a sua lenta descida, passando do amarelo brilhante da manhã para o branco mais intenso do meio-dia. O ar na oficina tornou-se mais quente. Lúcio sentiu uma leve sede e foi até um cântaro de barro que guardava num canto fresco. A água estava tépida, mas saciou a sua sede. Ele bebeu lentamente, sentindo a água descer pela sua garganta, um prazer simples e fundamental. Ao meio-dia, parou de trabalhar. Não sentia fome, pois a sua refeição matinal fora suficiente. Em vez de comer, simplesmente sentou-se no seu banco, de costas para a mesa de trabalho, e olhou para a rua através da porta aberta. A sua oficina ficava num beco ligeiramente recuado da rua principal, por isso a sua visão era limitada, mas ele conseguia ver um trecho da vida a passar. Viu um senador a passar, transportado numa liteira por 4 escravos de Libré a condizer. O homem estava reclinado sobre almofadas, a ler um rolo de papiro, indiferente ao mundo exterior. Logo a seguir, passou uma mulher pobre, com uma criança pequena agarrada à sua túnica e um cesto de roupa suja na cabeça, a caminho da lavandaria pública. E depois um grupo de soldados, a rir e a empurrar-se, a caminho de uma taberna para a sua pausa do meio-dia. Ricos, pobres, militares, civis, todos partilhavam a mesma rua, o mesmo sol, o mesmo ar. A rua era o grande nivelador, o palco onde todos os papéis eram representados. Lúcio não sentia inveja do senador, nem pena da mulher pobre. Ele observava-os com uma espécie de desapego sereno. Eram todos atores na mesma peça, cada um com o seu papel a desempenhar. O seu papel era o de artesão, o de observador silencioso. E ele estava contente com o seu papel. Dava-lhe uma perspectiva única, um lugar na primeira fila para assistir ao espetáculo da vida, sem se envolver demasiado nos seus dramas. Após esta pausa contemplativa, ele voltou ao seu trabalho. Continuou a cortar as tesseras de cor ocre até ter uma tigela cheia, o suficiente para o fundo de um pequeno painel. Depois, limpou as suas ferramentas com um pano embebido em azeite para evitar que enferrujassem.
Esfregou o martelo e o cinzel até que o metal brilhasse, os seus movimentos lentos e cuidadosos. Cuidar das suas ferramentas era uma forma de respeito pelo seu ofício. Eram extensões das suas mãos, os seus parceiros silenciosos, da criação. A luz da tarde começou a preencher a oficina, a mesma luz dourada e poeirenta do dia anterior. A energia frenética do meio-dia na rua começou a diminuir, dando lugar a uma letargia mais calma, a conticinium, a hora de calor em que a cidade parecia suspirar e abrandar o ritmo. O som do martelar do ferreiro cessou. As vozes das crianças tornaram-se mais raras. Lúcio sentia o ritmo do dia no seu próprio corpo. Sentia uma sonolência agradável, um desejo de simplesmente parar e absorver a quietude. E foi o que fez. Deixou as ferramentas de lado, sentou-se novamente no seu banco e fechou os olhos. Não dormiu, apenas repousou. Ouviu a sua própria respiração, o bater lento do seu coração. Sentiu o calor do sol da tarde na sua pele através da porta aberta. Nesses momentos de quietude, ele sentia a mais profunda conexão com o mundo. Era no silêncio, não no ruído, que ele compreendia as coisas. A sua ida à latrina no dia anterior fora, um desses momentos de compreensão silenciosa. No meio de uma função corporal mundana, num espaço partilhado com estranhos, ele tinha encontrado uma clareza sobre a natureza da comunidade e a futilidade da vergonha. Não fora uma revelação dramática, mas um entendimento que se instalara suavemente na sua consciência, como uma pena a pousar no chão. E agora, nesta tarde tranquila, ele sentia outro entendimento a formar-se. Era sobre o seu trabalho. Ele não criava apenas objetos bonitos. Ele criava a ordem. Pegava em fragmentos caóticos de vidro e pedra, e através da paciência e da habilidade, organizava-os num todo harmonioso e significativo. O seu trabalho era uma pequena batalha contra a entropia, uma pequena ilha de ordem no meio do fluxo caótico da existência. E talvez fosse esse o propósito de todos os artesãos, de todos os construtores, de todos os legisladores, de todos os filósofos. Criar pequenas bolsas de ordem, de sentido e de beleza, num universo que em si mesmo era indiferente. Esta ideia não o deprimia. Pelo contrário, dava-lhe um sentido de propósito ainda mais profundo. O seu trabalho, por mais humilde que fosse, era uma afirmação. Era um ato de fé na possibilidade da ordem e da harmonia. O peixe de mosaico, coberto pelo pano, era a prova. Quando a luz da tarde começou a adquirir tons de laranja e rosa, Lúcio sabia que o seu dia de trabalho estava a chegar ao fim. Ele não tinha produzido muito em termos de quantidade, mas tinha sido um dia produtivo em termos de paz interior e de reflexão. Varreu a oficina uma última vez, deixando-a limpa e arrumada para o dia seguinte. Cobriu as tigelas de tesseras com panos, para as proteger do pó noturno. Antes de sair, levantou uma ponta do pano que cobria o seu mosaico de peixe. O olho negro e brilhante olhou para ele, na luz fraca. Parecia guardar um segredo, o segredo da vida silenciosa. Lúcio sorriu, baixou o pano e virou-se para a porta. Ele trancou a oficina com o som familiar do render da fechadura. A rua estava calma, no mesmo estado de transição para a noite que ele tanto apreciava. O ar estava a arrefecer, carregado com os cheiros da noite que se aproximava. O fumo das lareiras, o aroma de pão a assar, a umidade a subir das pedras da calçada. Ele começou a sua caminhada para casa. Os seus passos eram lentos, irregulares. Não sentia a necessidade de ir às latrinas hoje. Os seus ritmos corporais tinham se ajustado de forma diferente. Mas ele pensou no lugar, na sua calma aquática, na sua dignidade funcional. Pensou nos homens sentados no mármore frio, cada um no seu mundo, mas juntos na sua humanidade partilhada. Era uma imagem que ficaria com ele. Ao passar pela fonte do leão, viu Marco, o velho escriba, sentado num banco de pedra ali perto, a masajar os seus dedos nodosos. Marco acenou-lhe com a cabeça. O dia acabou, Lúcio, disse o velho. Sim, Marco. Mais um dia, respondeu Lúcio, parando junto dele.
E o que o dia nos ensinou? Perguntou Marco, com um brilho nos seus olhos cansados. Era uma pergunta retórica que ele fazia muitas vezes. Lúcio pensou por um momento, olhando para a água que jorrava incessantemente da boca do leão. Ensinou-me que mesmo as peças mais pequenas têm o seu lugar no grande desenho, disse ele, mais para si mesmo do que para Marco. Marco sorriu, um sorriso que compreendia tudo. Essa é uma boa lição, uma lição para toda a vida. Ficaram em silêncio por um momento, a ver as pessoas a passar, a ouvir a música da cidade ao entardecer. Eram dois artesãos, um das palavras e outro das imagens, a partilhar um momento de compreensão silenciosa no final de mais um dia. A vergonha não tinha lugar na sua conversa, nem nas suas vidas. As suas vidas eram demasiado preenchidas com o trabalho, com a observação e com a simples e profunda tarefa de viver com dignidade no meio da multidão. Lúcio despediu-se e continuou seu caminho para casa. O céu por cima dele era de um azul violeta profundo. A sua casa esperava por ele. A sua esposa esperava por ele. A sua refeição simples esperava por ele. E ele caminhava em direção a tudo isso, com um coração calmo e um espírito em paz. A vida era um fluxo, e ele estava feliz por simplesmente fazer parte da sua corrente. Os dias que se seguiram fundiram-se numa tapeçaria de rotina, calma e previsível. Cada manhã começava da mesma forma. O despertar lento na luz cinzenta, a refeição silenciosa com Aurélia, a caminhada pelas ruas que despertavam, onde os rostos e os sons se tornavam cada vez mais familiares. A cidade não era mais um espetáculo a ser observado, mas uma extensão da sua própria casa, um corpo maior do qual ele era uma parte integrante e consciente. Na oficina, o progresso no mosaico geométrico era lento, mas constante. Dia após dia, linha após linha, ele preenchia o desenho a carvão com as tesseras de tons terrosos. O trabalho era diferente do peixe. Exigia menos inspiração e mais disciplina. Cada peça tinha de se alinhar perfeitamente com as suas vizinhas, para manter a pureza das linhas retas e a precisão dos ângulos. Não havia espaço para variação orgânica. Era um exercício de paciência e precisão. Esta monotonia não era um fardo para Lúcio, mas uma forma de meditação. A repetição dos gestos, selecionar uma tessera, aplicar a argamassa, pousar a peça, ajustá-la, libertava a sua mente. Enquanto as suas mãos trabalhavam com uma perícia automática, a sua consciência podia flutuar, observar e assentar-se numa quietude profunda. Ele ouvia o ciclo sonoro da cidade como se fosse música. O crescendo de atividade da manhã, a pausa letárgica do meio-dia, o fluxo constante da tarde ia lento diminuindo em direção à noite. Dentro deste grande ritmo, havia melodias mais pequenas, o canto repetitivo de um vendedor, o choro intermitente de uma criança, o diálogo regular de duas mulheres na janela do outro lado do beco. Por vezes, a sua mente voltava à imagem da latrina, não com a intensidade da primeira reflexão, mas com a familiaridade de uma memória assente. Já não era uma lição a ser decifrada, mas um facto aceite sobre o mundo em que vivia. A ausência de vergonha nesses espaços comuns parecia-lhe agora não uma peculiaridade cultural, mas a consequência lógica de uma vida vivida em proximidade, onde a privacidade era um estado mental, não uma condição física. A verdadeira privacidade, ele entendia agora, era a liberdade de ter os seus próprios pensamentos, mesmo quando rodeado por outros. E essa liberdade era cultivada, não pela construção de muros, mas pela aceitação da humanidade partilhada, que tornava os muros desnecessários. Durante estes dias, o painel do peixe permanecia encostado à parede, coberto pelo seu pano de linho. Era uma presença silenciosa na oficina, um capítulo concluído. Um dia o assistente do comerciante veio buscá-lo. Era um jovem apressado, com olhos que se moviam rapidamente, avaliando o valor de tudo. Ele inspecionou o mosaico com um olhar crítico, acenou com a cabeça em aprovação e pagou a Lúcio as moedas de prata acordadas.
Lúcio observou-os a embrulhar o painel em mais panos e a levá-lo embora. Ele não sentiu tristeza nem apego. O seu trabalho estava feito. A sua conexão com a peça estava no seu fazer, não na sua posse. Ele pegou nas moedas. O seu peso sólido e frio na sua palma eram a prova tangível do seu trabalho, o meio que lhe permitiria comprar mais matéria-prima, mais pão, mais azeite. Eram a roda que mantinha o ciclo da sua vida a girar. Com o peixe desaparecido, a oficina pareceu ficar maior, mais focada no trabalho em mãos. Uma tarde, enquanto trabalhava, sentiu novamente a necessidade familiar de se aliviar. Pousou as suas ferramentas, limpou as mãos e saiu para a rua. A sua caminhada em direção às latrinas era agora desprovida de qualquer pensamento particular sobre o destino. Era simplesmente uma parte da rotina, como ir à fonte buscar água. O lugar estava como sempre. O som constante da água, o cheiro de pedra úmida, os homens sentados a intervalos regulares no mármore branco. Ele encontrou um lugar vago. Sentou-se. O mármore estava fresco. O som da água era calmante. Ele olhou para o canal a seus pés, para o fluxo límpido e contínuo. Um homem sentou-se ao seu lado. Lúcio reconheceu-o vagamente. Era um padeiro, a sua túnica sempre polvilhada de farinha, o seu rosto redondo e afável. O padeiro acenou com a cabeça. Um dia quente, disse ele, a sua voz grave a misturar-se com o som da água. Sim, respondeu Lúcio. O calor torna o trabalho mais lento. Diz-me a mim, riu o padeiro. Junto ao forno. É como estar nos banhos, mas sem o prazer. Conversaram por mais alguns minutos, sobre coisas triviais, o preço do trigo, a qualidade da colheita de azeitonas daquele ano, uma pequena fenda que aparecera na rua principal. Era uma conversa fácil, sem peso, a partilha de pequenas observações entre dois homens que, embora não se conhecessem bem, partilhavam a mesma cidade e as mesmas ruas, e naquele momento, o mesmo banco de mármore. Não havia vergonha, não havia constrangimento. Havia apenas uma aceitação simples do momento presente, da função que ambos estavam ali a cumprir e da pequena conexão humana que podia ser encontrada nos lugares mais inesperados. A conversa morreu tão naturalmente como tinha começado. Ficaram sentados em silêncio por um tempo, cada um perdido nos seus pensamentos, antes de se levantarem, acenarem com a cabeça em despedida e seguirem os seus caminhos separados. Ao regressar à oficina, Lúcio sentiu uma paz profunda. A experiência tinha confirmado o que ele já tinha compreendido. A ausência de vergonha não vinha de uma regra ou de um esforço, mas da prática simples da vida em comum. Vinha da partilha de um aceno de cabeça, de uma palavra sobre o tempo, de um momento de silêncio lado a lado. Vinha do reconhecimento do outro, não como um estranho a ser temido ou julgado, mas como um companheiro de viagem na mesma jornada. Ele voltou ao seu mosaico geométrico. As linhas retas e os ângulos precisos pareciam agora ainda mais significativos. Era uma metáfora da clareza que ele sentia. A ordem no seu trabalho era um reflexo da ordem que ele encontrara na sua compreensão do mundo. Os dias continuaram a passar, cada um como uma tessera pousada ao lado da anterior, lenta e deliberadamente. O mosaico geométrico cresceu, a sua complexidade a revelar-se gradualmente. A vida de Lúcio continuou no seu ritmo tranquilo, marcada pelos ciclos do sol, do trabalho e do descanso. Ele não tinha alcançado um estado de iluminação, nem tinha descoberto um grande segredo do universo. Tinha simplesmente aprendido a viver um pouco mais plenamente e um pouco mais atentamente. Tinha aprendido que a dignidade não se encontrava no isolamento ou na ocultação das nossas necessidades comuns, mas na sua aceitação aberta e partilhada. Tinha aprendido que a vergonha é uma sombra que se dissipa quando nos sentamos juntos, sob a mesma luz, ao som da mesma água corrente. E assim a sua vida continuou. Uma vida simples, num mundo complexo. Uma vida de fazer coisas belas e ordenadas com as suas mãos.
Uma vida de observar o mundo sem julgamento. Uma vida em que ir à casa de banho era apenas mais uma parte do fluxo. Tão natural e desprovida de drama como a chuva que caía do céu para encher os rios que davam vida à sua cidade. Era uma vida de paz. E para Lúcio isso era tudo.